Bom dia a todos! Hoje nós estaremos estudando novamente a nossa revistinha Explorer, que tem como tema central Jesus é o Filho de Deus, e o tema da nossa lição de hoje é Jesus é interrogado. E a nossa lição que nós estaremos estudando é a lição 7, e o nosso texto base, ele se encontra lá no Evangelho de João, no seu capítulo 10, do seu versículo 22 ao versículo 31. Mas antes da leitura, como de costume, nós estaremos falando com Deus e pedindo a Ele direcionamento para mais um dia de estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, te pedimos, Senhor, que a Tua presença, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando, esteja abrindo nossas mentes e os nossos corações, ó Pai, no decorrer de mais um dia de estudo. Fica, Senhor, com a minha vida e com a vida de cada criança. É em nome do Teu Filho Jesus que te oramos. Amém. Então agora nós vamos ler o nosso texto, João, capítulo 10, do versículo 22 ao versículo 31. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Então, nesse texto que nós lemos aqui, nós podemos ver que Jesus, ele é cobrado pelos judeus para falar diretamente quem ele era. E mais uma vez, ele fala quem ele era. Mas ainda assim, os judeus, eles não entendem. E novamente eles pegam em pedras para atirar contra Jesus. Mas será que depois de tantos milagres, histórias, parábolas, ainda era necessário Jesus ele provar ser o Filho de Deus? Aqui, mais uma vez, Jesus ele fala a respeito de ser ovelha e sobre reconhecer a sua voz. E ele fala isso lá no versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E por não serem das ovelhas de Jesus, os judeus eles não reconhecem a sua voz. E por isso, eles não conseguem acreditar, confiar no que Jesus falava, no que Jesus mostrava, no que Jesus provava. E saibam que isso é um grande problema, porque por diversas vezes nós estamos tão decididos quanto àquilo que nós queremos fazer, quanto àquilo que nós queremos realizar, que mesmo que Deus fale conosco, que Ele nos mande sinais, ou até mesmo que ouçamos a sua voz, ainda assim nós não confiamos e acabamos realizando a nossa própria vontade, fazendo aquilo que nós achamos melhor. E como vemos aqui no texto em que nós acabamos de ler, os judeus, eles não confiavam nas palavras de Jesus. E eu pergunto a vocês, será que confiar nos outros, em um amigo, em uma amiga, em um colega da nossa rua, da nossa escola ou até mesmo da igreja, será que é algo fácil ou complicado? Será que quando nós contamos algo nosso para alguém, no fundo, nós não temos uma pontinha de medo daquela pessoa revelar o nosso segredo? Realmente não é fácil.
Mas eu tenho uma ótima notícia para você, porque existe uma pessoa em que você pode confiar com certeza, sem correr o risco dele te trair. E ele é a única pessoa que nunca te deixará inseguro ou na mão. Mas mesmo assim, muitas vezes nós vivemos situações que nos parecem ser ruins e que nos fazem, muitas vezes, pensar que talvez Deus ele esteja enganado quanto à solução para os nossos problemas. E nós vamos saber o que diz lá em Romanos, em seu capítulo 8, no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é verdade. Todas as coisas realmente elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós sabemos que muitas vezes é difícil acreditar que a morte de um ente querido ou dificuldades financeiras que muitas vezes a nossa família ou os nossos pais possam estar atravessando, elas sejam para o nosso bem, para o nosso crescimento de certa forma, mas nós confiamos na palavra de Deus e sabemos que ela é clara e que ela é específica, porque se nós amarmos a Deus, nós aceitaremos e compreenderemos o propósito para cada momento difícil em que nós viermos a atravessar. E essa confiança em Deus, ela tem de ser e deve ser gratuita. E sabe por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque muitas vezes nós vemos casos de pessoas que vão atrás de Deus somente para conseguirem alcançar uma graça, uma bênção, ou seja, elas buscam a bênção de Deus, mas não o Deus das bênçãos. E estão perto somente quando necessitam, mas não confiam realmente em Deus. Também, uma das formas de demonstrar a não confiança em Deus é precisar do reconhecimento de outros. E Jesus, ele nos mostra lá no versículo 25, respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse, e não crerdes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. E mesmo ele sendo Deus, ele não foi glorificado por suas obras, não recebeu reconhecimento pelo que ele fez, mas às vezes nós, enquanto seres humanos, nós esperamos que nos gloriem pelos nossos feitos, que batam palma por cada ação que nós realizamos, e quando isso não acontece da maneira com que nós esperamos, pensamos até seriamente, muitas vezes, em desistir das nossas responsabilidades, até mesmo com a igreja. Mas quando os nossos sonhos e os nossos planos, eles estão nas mãos certas, ou seja, nas mãos de Deus, nós podemos ter a certeza de que Ele está e de que Ele estará à frente de todas as nossas necessidades. Mesmo que muitas vezes confiar em Deus e esperar pelo seu tempo, esperar pelo seu agir, não seja uma tarefa fácil. E para isso nós tenhamos que lutar contra a nossa própria natureza humana. E já concluindo mais essa aula, que nós possamos memorizar alguns pontos importantes do nosso estudo. E o primeiro ponto é que nós precisamos estudar a palavra, ou seja, nós precisamos ler esse manual que nós temos em mãos para entender e reconhecer a voz de Deus. E o segundo ponto, falando em reconhecer, é que nós não devemos esperar pelo reconhecimento de nossos feitos e tudo que nós viermos a fazer, que nós façamos sempre de coração e confiando somente em Deus. E o terceiro ponto é sobre a confiança. Confiar porque mesmo que tudo pareça estar sendo contrário, o melhor Deus, Ele tem preparado para a sua e também para a minha vida. E que no decorrer dessa semana todos os nossos atos, eles sejam guiados e sejam direcionados por Deus. Eu desejo a vocês que tenham todos uma ótima semana.